partida tem o seguinte também, Magrão. O Mirassol, por exemplo, que está na 1, acho que há 3 anos. Não, nesse grupo aqui, tem 2 times que não vão dar trabalho. Oeste e Mirassol. Eu acho que os dois já passaram ali. Corinthians e Palmeiras, a Portuguesa pode incomodar. E a Ponte também. Mas se amarrar o jogo lá atrás, cara, e o outro time jogar mais ou menos só... Porque o futebol hoje está ruim demais. Por exemplo, Magrão. Não, e se você matou minha pergunta, era nesse sentido. Ué, o Tite é treinador do maior time de São Paulo. Pô, cara, você tem um time que... Nem ele tem confiança que o time vai ganhar. Ele não tem jogador para decidir, para sobrar, para falar assim, pô... Só nesses 8 aqui, só o Santos, se quiser, né? Porque ultimamente não está querendo muito ganhar também, não. Só na Libertadores. Mas, pô, ele sofre, cara. Como é que... Não tem jogador que... Ele deixou a tua próxima tarefa fácil, você percebeu, né, Tite? Pô, é difícil você trabalhar com uma coisa limitada. Isso no Corinthians, você imagina do outro lado. Então, o que eu ia falar que você matou é porque, no caso que você citou do Mirassol e do Oeste, são 2 times que estão há muito pouco tempo na primeira divisão e que não tem essa tradição. O Mirassol nunca avançou numa fase. Esses 2 times entraram no campeonato para não cair. E tá bom demais para ele, né? Tá bom demais. Aí já é questão psicológica, né? Pô, já é o máximo, né? É o máximo. Não caímos e ainda estamos entre os 8. Você que enfrentou problemas com o Botafogo de Ribeirão Preto. Não, isso é psicologicamente, porque pode dar trabalho, se quiser. Que tem uma equipe, quando toma um gol, tem dificuldade na criação, pensa como ele? Eu vou dizer uma coisa, eu já estive do lado do Oeste, eu já estive do lado do Mirassol. Caxias. E sabia mais do que qualquer coisa que ali estava a minha ascensão profissional, a possibilidade de galgar um outro posto e entrar para um outro nível profissional. Eu entendo o Magrão e até a projeção pelos talentos e por uma geração que ele pegou talentosa. Mas hoje o futebol ele te traz um certo nível e a exigência alta técnica, mas eu não tenho respeito muito. E o Mirassol está trabalhando desde novembro, dezembro com seus atletas e o Oeste também forte. Mas a partir de... Claro que a responsabilidade é nossa. Depois de amanhã, todos esses profissionais estarão desempregados. Eu já lutei dessa mesma forma. Mas por isso que a gente faz. A gente vai fazer de um jogo ainda. Pô, é muito diferente. O meu jogo. Mas é muito diferente. Esses caras já estão com a cabeça em outro lugar, já estão procurando lugar para trabalhar. Magrão, o grande jogo deles ali vai lhe proporcionar. Concordo com o Tite. Não, eu acho que não. Vai. Ninguém planeja a vida para o dia seguinte, planeja com algum tempo de antecedência. Não, mas o dia seguinte não é o dia seguinte, é o de agora. É o hoje, é o próximo jogo. Mas é o último jogo deles. Não, aí tu diz assim, ó, esse é o detalhe. Eu fui no Caxias, Magrão, eu treinava, eu não tinha lugar para treinar direito e fui enfrentar Ronaldinho Gaúcho. Izinho tetracampeão. Eu digo, como é que eu vou enfrentar Paulo Autuori com Lúcio, capitão do Internacional de... O Juventude, que era a época Parmalat, então tinha Palmeiras e Juventude. Jogador? Não, eu como técnico. Eu digo, eu vou lutar pela 4ª vaga. Aí tu começa a crescer dentro da competição e quando eu cheguei na final do primeiro turno, digo, é o jogo da minha vida. Se eu quiser ter ascensão profissional, é o jogo da minha vida. E dos outros atletas, porque nós fomos bem agora, posto acima. Eu estou me colocando no lugar do jogador. Exato. Nessa época, o Caxias disputava que campeonato nacional? Nada a ser. Série C. Série C. Disputava algum. O Mirassol disputa algum? Agora no segundo semestre. Oeste disputa algum? É isso que eu estou falando. Eles não têm perspectiva profissional nenhuma. Se não tiver outro time para jogar. Mais ainda a fazer desse jogo o jogo da vida. Eu concordo com o Tite. Mais ainda. Eles não vão aparecer nesse jogo, cara. Mas, Magrão, por exemplo... Não vão aparecer nesse jogo. Por exemplo... Aí eu estou falando, se fosse um moleque com potencial, ele já tinha saído de lá. Mas eu acho que você está esquecendo de um detalhe assim, fundamental. Essa é a lógica. Não é essa... Você pega os 2 times, tem algum jogador que o Corinthians contrataria? Esse é o jogo, Magrão. Não. Tite, faz uma pergunta para você. Você é treinador e você tem peso para indicar jogador. Algum jogador desses 2 times você indicaria para o seu time? Vão se confirmar. Eu tenho o vice-goleador do Oeste. Eu tenho um meia que trabalhou no Internacional, que tem muito boa qualidade, saiu do Internacional numa condição
se redirecionou. Tá no Mirassol? Não, está no Oeste. Quem é esse, Tite? Está me fugindo o nome Pô, agora. tá dando esperança para os meninos de lá. Então, acompanhei, porque era da minha terra, acompanhei como grande promessa, e desviou um pouquinho fora de campo e teve a condição de retomar agora. Então, mas você não indicaria ninguém? Não, eu fiz a pergunta para você, ué. Tem a possibilidade de se confirmar ele acabou de até falar o os final do nomes, campeonato. Né? Então, 2 jogadores... Não, mas você indicaria para o Corinthians? Indicaria. Seu Tem time. um stopper, joga com 3 zagueiros. O stopper pelo lado direito de muita velocidade, muita recuperação. Está me fugindo o nome que eu tenho que acompanhar. Assisti o jogo contra o São Paulo. Que eles fizeram um jogo bom. Era para ter feito 2-0 antes do São Paulo empatar o jogo. Não, mas zagueiro não vale, Tite. E o Ciro também está numa fase... Zagueiro é a história do Vitor Bem. Zagueiro você tem o Paulo André lá que joga muito. O zagueiro é o estilo do Vitor Bem. Ele gosta de zagueiro, médio volante, aquele que bate no meio. Não é que eu gosto. Machuca joelho. Eu gosto cruzado também. anterior de preferência. E deixa eu só voltar numa coisa. Só um detalhe, Vadir, só para complementar. A gente não pode esquecer uma coisa. Os jogadores, quando se projetam numa equipe pequena hoje, como foi o caso, por exemplo, dos atletas do Santo André no passado, eles não ficam na mesma equipe. Claro eles arrumam que empregos, não. entre aspas, melhores, ou na Claro prática, que melhores. não. Então eles vão encarar esse jogo como jogo da vida. Tivesse ou não algo depois. Bruno César é um exemplo. Vitor Bem, Roger, o Santo André chegou à final. Roger. O Santo André chegou à final porque tinha um time bom. Eu acho que tem o Magrão. Aí que eu tô falando, tinha um time bom. O Bruno foi pro Corinthians. Eu tô falando, um time bom, os moleques, porque tinha moleque bom. Bruno Corinthians, Branquinho, Atlético Paranaense, Não, Rodriguinho, pera aí. Fluminense. Mas era um time acima da média, muito time melhor acima que da qualquer um média. deles. Melhor que esses dois. É isso que eu tô falando. É o tempo que já chegou com, disputando... Concordo, era melhor. Aparelho com São referências diferentes. Só que aí caiu o regulamento. Um jogo Exatamente. só. Um A gente empate começou falando e os por aí. pênaltis. Um jogo só. Pode Toma um gol, dar trabalho. num contra-ataque, aí começa a Sim, pressão. não estou negando essa hipótese. Bola não chega no Pelo Liedson. contrário, eu tô torcendo até porque os 4 grandes caiam. Porque Por que esse isso? regulamento é uma besteira. também né? adoraria dessas 4, inclusive. Não, porque eu estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro, com o Libertadores, não sei o que lá, mas tá. Não, porque o Paulista não vale mais nada. Porque... Só voltar um... Desculpa. Não, só voltar um pouco. Tem muita gente Mussolini. querendo ouvir o Tite a respeito do Adriano. Gente, lembrando aqui que dias atrás você citou ainda o fato da possibilidade dele realmente fazer a dupla de ataque com o Liedson, essa coisa toda. Como é que fica a tua perspectiva nesse sentido? Se redireciona um projeto de segundo semestre, uma necessidade, infelizmente, eu volto a dizer, de segundo semestre, da vinda de atletas para que a gente fortaleça a equipe, fortaleça em qualidade, o Corinthians precisa, fortaleça em número de atletas, nós estamos com um número reduzido também, enxugou para que a gente tenha acontecido, no momento trouxe essa situação, e de trazer agora, procurar jogadores de qualidade. Qual a prioridade, a meia ou o zagueiro, pela esquerda? Nós temos ainda nos 3 setores, até voltou o Paulo André bem, o Castan se afirmou, o Wallace vem se afirmando, então jogadores, alguns retornando com um nível técnico maior, outros com novos emergindo. Quando você passou pelo Inter, o Alex estava lá? Tá. Tava. É indicação sua, Tite? É. Esse E é jogo. possível? Tomara que sim, eu entrei em contato com Tem que ter ascensão lá, tá caro, né? Ele tá valorizado nela. Sim, ele fez um grande campeonato comigo, é um meia que tem uma finalização de média distância, capacidade de assistência muito grande, com a saída do Bruno ficou mais evidente ainda a nossa necessidade até para fortalecer esse setor. O Muricy chegou a jogar na ala, inclusive. Mas eu prefiro ele dentro. Eu também gosto mais assim.